Tudo bem, pessoal? Então, hoje eu vou falar um pouquinho aqui do exercício, né? Eu gravei uns vídeos aí relacionados aos exercícios que a gente fez, né? Já estão lá no YouTube também, estão aqui no YouTube, né? Bom, eu sei que algumas pessoas já entregaram o exercício, né? Mas tem aqui algumas ideias, né, do que pode estar sendo feito aqui no Select, nas consultas aqui ao banco de dados, né? Não só consultas, né, alteração, comandos de definição, alteração, manipulação. Então tem algumas ideias, né, aqui, né? Então, quais tipos de perguntas alguém poderia ter sobre os dados se fosse usá-los para o desenvolvimento de um aplicativo ou uma ideia de negócio? Aqui estão algumas ideias, né? Então, por exemplo, qual é o valor médio, máximo e mínimo dos dados? Então, algumas funções aí que trabalham máximo, mínimo e valor médio, né? Acredito que vocês já conheçam, mas é só para dar uma ideia aí para vocês, né? E se agruparmos os dados por categoria, utilizando o having? Então, a gente usa o having aí com group by, né? De quais maneiras podemos agrupar os valores que não existem ainda, utilizando o case? Eu vou comentar um pouquinho do case aqui nessa aula, para tentar aí dar uma ajuda aí para vocês, para aumentar aí o repertório na hora de vocês fazerem aí as consultas, né? De quais maneiras interessantes podemos filtrar os dados utilizando AND, OR? Então tem outras possibilidades aí também, né? Tá bom? Tá. Bom, aqui tem algumas consultas, né, avançadas que a gente pode estar exercitando um pouquinho mais. Group by e o having, né? Eu vou utilizar o site que eu passei para vocês, que é esse site aqui, né, o www.mysqltutorial.org, aí barra mysql, esse caso é o exists, né, mas eu vou falar um pouco do group by aqui. Então aqui, por exemplo, eu posso utilizar aqui o group by, por exemplo, para contar o status dos pedidos, né. Aqui ele deu o exemplo de contagem, então eu poderia contar quantos pedidos foram cancelados, quantos foram processados, quantos foram enviados e etc, né? Então esse aqui é um exemplo da utilização do group by. Eu estou agrupando pelo status, né? E eu estou contando quantos cada status tem. Bom, aqui ele fez um agrupamento aqui, ó, que ele pegou, né, a quantidade total de pedidos, né, pelo status, quantidade total de pedidos pelo status, e fez um join na tabela orders com a tabela de order details, né, detalhes do pedido, e usou a soma, a função soma para calcular a quantidade total. Então ele ordenou ali, ó, na verdade ele não ordenou, né, ele agrupou, né, pelo status, né, ele juntou ali, fez um join, né, na tabela order details, usando o order number, número do pedido, né? E aí ele utilizou essa função de soma aqui, ó. O que ele fez? Ele pegou a quantidade pedida e multiplicou pelo preço de cada pedido, né? E ele utilizou esse alias aqui, ó, amount. E o resultado foi esse agrupamento aqui, né, ó. Então eu tenho a quantidade, né, pedido, multiplicado pelo preço. Então aqui eu tenho aqui os totais, né. Então o que foi enviado aqui parece que deu um número maior, né.
Bom, tem outro tipo de agrupamento aqui também que ele utilizou. Então aqui ele utilizou um agrupamento pela quantidade total, né, de cada pedido. Então ele tem lá o número do pedido e a quantidade total que foi realizada, né? Número do pedido e a quantidade total. Ele poderia usar um having aqui, por exemplo, depois desse order number. Having, sei lá, é total menor do que ou maior do que 10.000, por exemplo, né? Para agrupar os pedidos, né, que foram maior do que 10.000, por exemplo. Então, como que a gente poderia pegar esse comando aqui, ó, e jogar ele aqui? Tá, e se eu utilizar o having, né, que tenha, né, total maior que... vou colocar menor que 10.600. Menor que 10.600. Vamos ver se ele vai trazer alguma coisa. Esses dois aqui ele tem que trazer, né? Então eu posso utilizar esse having, né, junto com o group by aqui para filtrar mais ainda meus dados, tá bom? São algumas ideias, né? Você pode aqui utilizar essa função de soma, né, para calcular o total aqui, quantidade de pedidos pelo preço, tal. Vou utilizar esse having aqui no final. Então, os exemplos aqui de group by. Aqui ele está usando umas funções aqui de data, né, ó, umas funções embutidas de data, né, ó. Ano, soma, e aqui, ó, ele faz um inner join, e ele utiliza o status que foi enviado, né, shipped, agrupando pelo ano. Então ele vai retornar o que? Ele vai retornar o total, né, de quantidade de pedidos vezes o preço, esse total pelo ano, né? Então aí dá para ter uma ideia de quanto que foi enviado, né, a quantidade total vezes o preço em cada ano. Então é uma outra forma aqui. E aí ele dá um exemplo de utilização do having. Ele utilizou a mesma lógica aqui, ó, mas ele quer filtrar cujo ano seja maior do que 2003. Aí ele utilizou o having aqui no final, tá? Então é só para vocês verem que a gente pode utilizar aí essa função aqui de agrupamento para reunir dados, né? Dar uma visão geral dos dados, assim. Tá bom? Então tá. Outro tipo de consulta que vocês podem estar realizando é utilizar esse exists aqui, não? E o que que faz esse exists? Ele retorna verdadeiro ou falso, né, no caso aqui. Então ele funciona como uma subquery, né? Então, ele dá uns exemplos aqui, ó, entre clientes e pedidos, né? Então eu tenho aqui, ele está selecionando duas tabelas, né, ó, clientes e os pedidos, né? Então repara que esse select aqui, ó, funciona como uma subquery, né, dessa query de fora. E aí ele colocou um número 1 aqui, ó. Ele poderia ter colocado qualquer coisa aqui, né? Ele até comenta aqui em cima. O select asterisco, select column, select a constant. Ele podia colocar qualquer query aqui. Porque o resultado ia ser o mesmo. Porque o MySQL ignora o select que aparece nessa cláusula do select, né? Então, por isso que ele usou 1 aqui, né? Fui tentar entender esse 1 aqui. Ele pode colocar qualquer valor, pode colocar asterisco aqui. Tanto faz. E aí, no caso, ele seleciona, né? Ó, ele está buscando dados de duas tabelas. Então, clientes e pedidos, né?
E aí, se existir aqui um pedido, ele vai retornar a consulta, tá? Então, se existir aqui um pedido de cliente, ele vai retornar aqui o número do cliente e o nome, tá? Então, se existir um pedido, se ele retornar true aqui no caso, né? Ele vai retornar aqui o nome do cliente, o número e o nome do cliente, tá? Eu posso usar também nota exists também. Então, eu também poderia usar essa cláusula aqui, not exists. Então, não existe, né? Então, se não existir aqui nenhum pedido, se isso for verdadeiro, não tem nenhum pedido, ele vai buscar aqui os clientes que não realizaram nenhum pedido, né? E esse exists aqui, ó, ele vai retornar todos os empregados, né, que trabalham em São Francisco, tá bom? Então tem várias possibilidades aí que a gente pode estar utilizando, não? Então tá, gente, esse foi o exists. Um outro exemplo que a gente pode estar utilizando é esse comando aqui, isNull, do SQL, né? Então ele dá um exemplo aqui da tabela clientes, né? E ele vai tentar buscar aqui, ó, esses Sales Representative Employee Number. Se o empregado tem um representante de vendas, né? Então ele busca lá, ó, o nome do cliente, o país, o empregado representante de vendas da tabela clientes, cujo Sales Representative Employee Number é nulo, né? Então ele vai buscar quem? O nome dos clientes que não tenham um representante de vendas, né? Aí ele coloca isNull aqui. Tá. Assim também eu posso utilizar isNotNull, né? Então eu pego todos os clientes que tem ali um representante de vendas. E o interessante é que com data, se eu tiver data 000, esse tipo de data aqui zerada, por exemplo, em uma tabela de projetos, por exemplo, ele criou uma tabela de projetos, aí ele inseriu uns valores aqui, ó, de data zerada, né? Então, se você fizer um select asterisco from projects, em que a data for nula, ele vai retornar esses valores que estão 000, tá? Então, esse é o isNull. Temos também a cláusula union, que é para unir duas tabelas, né, no caso. Então aqui eu tenho um exemplo de uma tabela chamada T1 e outra tabela chamada T2. Na tabela T1 eu insiro o valor 1, 2, 3, na tabela T2, 2, 3, 4. E se eu fizer o union aqui, ó, eu tenho que utilizar aqui o mesmo número de colunas, né? Então, no primeiro select aqui, eu tenho uma coluna aqui, desculpa, aqui, tabela T1, né? E uma coluna aqui da tabela T2, certo? Ele vai me retornar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele não pega os valores que ficou repetido aqui, ó. O 2, 3, que tá repetido, né? Ele pegou 1, 2, 3, 4. Ele não fez 1, 2, 3, 2, 3, 4. Não, ele pegou 1, 2, 3, 4, tá? Tem o Union All, aí sim, o Union All ele vai pegar tudo. 1, 2, 3, aí 2, 3, 4. Ele vai pegar todos os valores, mesmo repetidos, né? 1, 2, 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 3, 4, exatamente. Esse select que ele fez aqui nessa tabela, Customers e Employees, né? Ele uniu essas duas tabelas, né? Usou o Union.
Repare que a quantidade de colunas aqui tem que ser igual à quantidade de colunas aqui também, senão dá errado, tá bom? Então é isso. Aí a gente tem aqui as tabelas derivadas, né? Um exemplo que ele dá, que ele fala aqui que as tabelas derivadas é uma tabela virtual, né? Que é retornada de um comando select. Então a tabela derivada é similar a uma tabela temporária, né? Mas é usada essa tabela derivada nos comandos select, é mais simples do que uma tabela temporária porque não requer criação dessa tabela temporária, né? Então eu posso utilizar esse tipo de tabela derivada aqui, né? Então o termo ele pode ser usado também, normalmente, frequentemente usado como uma subquery, né, na verdade. A gente pode observar aqui. Então ele dá um exemplo aqui de como que ele utiliza essa tabela derivada, né? Então eu tenho aqui duas tabelas, né? A tabela de pedidos e a tabela de detalhes do pedido, né? E aí ele faz uma consulta aqui, ó, dos 5 produtos, né? Que mais venderam em 2003. Então ele tem aqui, ó, o código do produto, né? E a quantidade de vendas aqui, né? Ó. Quantidade de pedido e o preço de cada, né? Ele faz a soma de aqui esse round redondo, né? Ele chama de vendas. Né? Então aí ele pega aqui ó, o produto, o código do produto, e a gente sabe qual é a quantidade que foi pedida e o que foi vendida, né? A venda que foi feita, né, de cada produto, né? A quantidade de vendas. Bom, aí ele agrupa pelo código do produto, né? E aí ele utiliza aqui essa tabela derivada, né? Ele pega esse resultado aqui, ó, e faz um join com a tabela de produtos. Dessa forma aqui, ó. Então ele faz um join aqui no final, ó, com a tabela de produtos, tá vendo? Então esse aqui é uma tabela que chama de tabela derivada, né? E aí ele faz um join com a tabela de produto e ele sabe qual é o produto, qual é o nome do produto, né? Que foi vendido. Aqui foi uma Ferrari, aqui foi um... Aqui ele coloca o tipo de carro, né? E a quantidade de venda, né? Então esse é um tipo de consulta mais avançada, né? Então eu uso tabela derivada, né? Que é uma subquery, na verdade, né? E ele pega esse resultado e faz um join com a tabela produto para retornar ali o nome do produto. Aí tem umas tabelas derivadas que são mais complexas, né? Então ele fala assim, suponha que você tem que classificar os clientes que compraram produtos em 2003 em 3 grupos. Clientes Platinum, clientes Gold e clientes Silver. Então você precisa saber o número dos clientes de cada grupo dentro de cada condição, né? Então Platinum, os clientes do tipo Platinum que realizaram pedidos com volume maior do que 100 mil. Os clientes Gold que realizaram um volume de pedidos entre 10 e 100 mil. E Silver em menor que 10 mil. Aí eu utilizo esse comando case aqui, ó, junto com o group by, né? Então, o case ele é usado aqui, ó, antes do from e depois aqui do select, né? Então ele coloca aqui, caso a soma for menor que 10 mil, ele vai atribuir o valor silver. E aqui ele coloca o nome, né? Ó, Customer Group. No resultado aqui, ó, que vai ver isso aqui, ó, Customer, qual é o grupo do cliente, né? Se é Gold, Platinum, etc. Da tabela de detalhes do pedido. E aí ele faz um join aqui, na tabela pedidos,
em que o ano é 2003 e ele agrupa pelo número do cliente. Então ele sabe se o cliente é Gold, se o cliente é Platinum, se o cliente é... A outra opção era Silver, né? Nesse exemplo aqui não tem nenhuma dessas opções, tá bom? Então esse é o tipo de consulta que é mais avançada, né? Mas é uma ideia que pode estar aumentando o repertório de vocês na hora de efetuar uma consulta, tá bom? Então é isso, gente. E por último, eu queria dar esse exemplo aqui do insert into, aí select, que ele utiliza aqui, né, ó. Ele pode usar, por exemplo, um comando aqui, select. Ele vai selecionar, né, todos os clientes cujo país é os Estados Unidos e o estado é Califórnia, por exemplo. E ele utiliza esse comando select dentro do insert, né, ó. Então eu posso utilizar, por exemplo, fazer o insert aqui nessa tabela de suppliers através desse comando select aqui, ó, que eu faço, tá bom? Pode ser interessante isso. E aí ele vai trazer aqui, ó, na tabela de suppliers, todos os fornecedores, né? Que são dos Estados Unidos e da Califórnia, tá? Então é isso, gente. Bom, aí continuando com esses insert, né, junto com o select, eu posso criar uma tabela, por exemplo, de status, né? Então, total de produtos, total de clientes, total de pedidos. E aqui eu vou inserir, por exemplo, os valores de select, ele vai contar, né, o total de produtos, conta o total de clientes, conta o total de pedidos. E ele insere nessa tabela que você criou aqui. Nessa status, né? Você criou aqui em cima. Pode ser interessante ali para dar uma visão geral também, né, do banco que você tem, né? Aí você vai dar um select lá, você tem o total de produtos, total de clientes, total de pedidos, né? Tem tipo uma sumarização aí total, totalizações, né? Pode ser interessante também utilizar esse insert junto com o select. Então é isso, gente.